Então, os 5 passos que antecedem a aula, gente, vamos pensar minuciosamente na aula. Quais são os 5 passos? Primeiro, verificar, então, os espaços e aparelhos, né, acessórios disponíveis, como eu falei há pouco para vocês. Verificar quais são os alunos na agenda, né, recorrer às informações das fichas, avaliações, né, para uma aula individualizada e de acordo com a necessidade de cada aluno, ok? Distribuição de aparelhos para cada aluno e o rodízio que acontecerá entre esses alunos, né? Então, se eu tenho um aluno num aparelho, outro no outro, outro no outro, eu tenho que saber que a hora que eu fizer essa troca, eu vou conseguir fazer todo esse rodízio de uma forma que nenhum aluno fique esperando. Tá? Nenhum aluno quer esperar. Uma que ele não quer ficar esperando e a outra que ele também vai desaquecer. Isso fisiologicamente não é bom. Tá? Então, prestem também atenção nesse rodízio que vocês fazem entre os aparelhos. Tá? Planeje exercícios com sequência lógica de posicionamentos, como eu já tinha falado, e tenha sempre agora um exercício coringa, tá? Então, todos esses pontos, eles são uma revisão, né, do que a gente já viu até agora. Mas esse último, ele diferencia um pouco, porque, olha só, tenha um exercício coringa. O que é um exercício coringa? Nós falamos agora atrás de uma aula coringa. O exercício coringa, ele vai funcionar principalmente quando você estiver fazendo esse rodízio, né, de alunos. Você tem 3 aparelhos só disponível, né, e você está utilizando esses 3 aparelhos com 3 alunos, e você precisa fazer esse rodízio. E dentro do seu planejamento, vamos dizer, o João ainda não acabou no Marrel, mas a Maria acabou no Cadillac. Eu vou fazer a Maria ficar esperando até o João acabar no Marrel? Não! Então, eu tenho que ter exercícios coringas. Então, eu vou pegar a Maria e vou fazer um exercício no solo. Dona Maria, vamos lá. Vamos fazer agora um exercício de alongamento aqui no solo. Aí, coloco ela lá no solo, faço um exercício lá no solo, até o João terminar o dele com calma e paciência no Marrel. Então, é interessante vocês terem esses exercícios coringa na cabeça, tá? Por quê? Porque na hora, na movimentação ali da aula, na dinâmica que acontece de uma forma bem rápida, muitas vezes ali na movimentação da aula eu não vou ter aquele discernimento e aquela calma e tranquilidade para na hora pensar em alguma coisa. Então eu já deixo alguns exercícios coringas para que eu utilize nesses momentos da aula. Isso vai fazer com que você não perca a continuidade do seu planejamento e o ritmo dos seus alunos na aula, ok? Agora nós vamos falar, então, por exemplo, vamos imaginar um aluno, tá? Então vamos lá, um aluno João, tem 46 anos, né? Ele iniciou em 2023, então vamos dizer que ele já tem mais ou menos um ano de Pilates. Quais são os objetivos dele? Melhora das dores, postura e condicionamento físico, tá? E quais são as restrições? Hérnia de disco e condromalácia patelar. Então, eu vou pensar numa aula agora direcionada para esse aluno, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. O início, o auge da aula e a parte final da aula. Vamos pensar nesse contexto, nessa estrutura de planejamento, tá? Então, no início da aula, eu posso colocar exercícios de mobilidade, de aquecimento, de alongamento, né? Então, vamos padronizar de 1 a 2 exercícios, tá? E também posso colocar exercícios de mobilidade articular, de coordenação motora. Então, eu estou aquecendo o corpo, né? E posso colocar exercícios dentro desses objetivos. 2 a 4 exercícios, tá? Então, eu já, dentro desse início da aula, eu já alonguei, eu já aqueci, eu já mobilizei, né? E agora, então, nós podemos entrar no auge da aula. O auge da aula é onde eu vou trabalhar os exercícios de maior intensidade, tá? Então, são exercícios de maior complexidade, de força. Posso colocar exercícios aéreos, exercícios de especificidades esportivas, por exemplo, se eu estiver trabalhando com alunos que também praticam algum tipo de esporte, né? Ou, se for o idoso, por exemplo, relacionar atividades
e tarefas diárias, né? Que também é extremamente importante. Então, nesse auge da aula, são exercícios de maior complexidade e maior intensidade. Posso colocar também exercícios de compensação no final desse processo da aula, do auge da aula, de compensação, de recuperação, exercícios de equilíbrio, né? E posso colocar alguns exercícios específicos de algo que eu preciso trabalhar na aula. Por exemplo, se o aluno ele tem uma escoliose, esse é o momento de eu trabalhar essa especificidade dele, tá? Por quê? Porque o corpo já vai estar bem aquecido, o corpo ele já vai estar já todo mobilizado, então ele já está preparado. E a conexão emocional, mental, já vai estar totalmente dentro do contexto da aula. Tem alunos que demoram, às vezes, 15 minutos, alunos muito ansiosos, 15 minutos para entrar na aula, né? Entrar mentalmente na aula. Então, nesse momento, quando a gente começa a decrescer o auge da aula, é o momento que eu posso colocar esses tipos de exercícios, tá? E aí a gente vem de 2 a 3 exercícios, esses de compensação, de recuperação, de equilíbrio, especificidades, tá? E os exercícios, acho que eu não falei anteriormente, né? De maior complexidade, que são os anteriores, os mais auge da aula, de 1 a 4 exercícios, tá? Então, mais ou menos o que a gente pode compor no auge da aula. E aí vem a parte final. A parte final, então, a gente vai trabalhar liberação miofascial, mobilidade, alongamento, relaxamento. Então, a gente começa a decrescer novamente a intensidade, decrescer os batimentos cardíacos, todo o processo respiratório, para que ele saia da aula em uma sensação de relaxamento. E aí, de 1 a 3 exercícios. Ok? Então, hoje o que eu tentei passar para vocês é mais ou menos esse contexto geral e bem amplo do que é o planejamento, do que é a didática e de como a gente pode colocar isso na prática e do quão isso é importante para o sucesso da sua aula, ok? Então, se você gostou dessas dicas, mande esse vídeo para alguém, espalhe conhecimento.